Sabe aquelas histórias que parecem absurdas demais para serem verdade? Aqueles contos sombrios que circulam pela internet e que todo mundo jura que são só invenção? Pois é, e se eu te dissesse que algumas dessas lendas urbanas são assustadoramente reais? No vídeo de hoje, vamos explorar histórias que começaram como meros boatos, mas que acabaram provando ser verdadeiras. Então já sabe, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa aquele joinha para fortalecer. A lenda do Homem da Máscara de Ferro, um mistério da história. Nossa primeira história parece ter saído direto de um livro de ficção, mas é real. Você já ouviu falar do Homem da Máscara de Ferro? Essa lenda circulou por séculos e foi popularizada por filmes e livros, mas acredite, ela tem um fundo de verdade. A lenda conta que um prisioneiro foi mantido encarcerado na França no século XVII, sempre usando uma máscara de ferro para esconder sua identidade. Segundo os rumores, ele poderia ser um nobre, um irmão ilegítimo do rei Luís XIV ou até alguém com um segredo tão perigoso que sua identidade jamais poderia ser revelada. Os registros históricos mostram que, de fato, um prisioneiro misterioso foi mantido em diferentes fortalezas francesas sob forte vigilância. Seu nome não aparece nos documentos oficiais, mas acredita-se que ele existiu entre 1669 e 1703. Embora a máscara de ferro possa ter sido um exagero da ficção, relatos indicam que ele usava uma máscara de veludo ou tecido para esconder o rosto. Ou seja, a história do Homem da Máscara de Ferro não é só uma lenda, mas um enigma real da história francesa. O mistério permanece até hoje, já que ninguém conseguiu provar com 100% de certeza quem ele era e qual segredo carregava. A lenda do experimento russo do sono, um terror real? Se você gosta de histórias macabras, provavelmente já ouviu falar do experimento russo do sono. Segundo a lenda, cientistas soviéticos da década de 1940 teriam conduzido um experimento brutal em prisioneiros políticos, mantendo-os acordados por dias com um gás especial. O resultado? Eles teriam enlouquecido completamente, mutilado seus próprios corpos, e no fim, se transformado em algo além da compreensão humana. Bom, essa história como conhecemos é considerada um creepypasta, uma narrativa fictícia de terror que viralizou na internet. No entanto, há um fundo de verdade por trás dela. Durante o século XX, experimentos científicos extremos foram realmente conduzidos em várias partes do mundo, incluindo a União Soviética. Um exemplo disso são os experimentos humanos japoneses da Unidade 731, onde prisioneiros foram submetidos a testes biológicos e torturas indescritíveis durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a CIA conduziu o famoso Projeto MK-Ultra, nos anos 50 e 60, onde tentou manipular mentes humanas usando drogas como LSD. Então, embora o experimento russo do sono como descrito na internet seja um mito, ele tem inspirações reais em práticas científicas antiéticas do passado. Isso nos faz pensar, o que mais pode ter acontecido nos bastidores da história que ainda não sabemos? A lenda do Polybius, o jogo assassino da década de 80. Se você curte videogames e teorias da conspiração, essa história vai te arrepiar. A lenda do Polybius conta que, nos anos 80, um misterioso fliperama apareceu em algumas cidades dos Estados Unidos. O jogo teria efeitos psicológicos bizarros, causando enxaquecas, insônia, paranoia e até surtos psicóticos nos jogadores. Segundo a teoria, agentes do governo monitoravam essas máquinas, coletando dados e testando o impacto do jogo na mente humana. Apesar de parecer ficção, há relatos reais de que alguns jogos da época realmente causavam efeitos físicos em jogadores. Um exemplo foi o caso de Tempest, um jogo da Atari, que tinha gráficos piscantes e chegou a causar convulsões em algumas pessoas suscetíveis à epilepsia fotossensível. O que reforça essa lenda é que, na mesma época, a CIA estava envolvida em experimentos psicológicos secretos, como o já citado MK-Ultra, que estudava formas de controle mental. Além disso, é fato que agentes federais monitoravam fliperamas em busca de atividades ilegais, o que pode ter contribuído para o surgimento da teoria. Até hoje,
nenhuma prova concreta do Polybius original foi encontrada, e muitos acreditam que ele seja apenas um mito da internet. No entanto, a mistura de fatos reais e paranoia coletiva ajudou a tornar essa lenda uma das mais famosas do mundo dos videogames. A lenda do carro fantasma, o caso do Black Volga. Se tem uma lenda que aterrorizou milhares de pessoas na Europa Oriental, foi a do Black Volga. Segundo relatos que surgiram na década de 60, um misterioso carro preto, supostamente um Volga Gás 21, circulava pelas ruas sequestrando crianças e adultos que nunca mais eram vistos. Algumas versões da história diziam que o carro dirigia sozinho, outras afirmavam que ele era pilotado por figuras sombrias, como agentes secretos ou até mesmo seres sobrenaturais. Embora a parte sobrenatural seja claramente um exagero, os sequestros e desaparecimentos foram reais. Durante a era soviética, desaparecimentos misteriosos eram frequentes, muitas vezes associados a atividades do governo ou de grupos criminosos. Acredita-se que a lenda do Black Volga tenha surgido como uma forma de explicar esses sumiços de maneira mais fantástica, gerando medo e especulação entre a população. Alguns pesquisadores sugerem que essa lenda poderia ter sido propositalmente espalhada pelo próprio governo, como forma de assustar as pessoas e evitar que elas ficassem fora de casa até tarde. Era uma maneira eficiente de controle social, usando o medo como ferramenta. Até hoje, há quem diga que viu um carro preto de aparência sinistra rondando ruas escuras à noite. Mas será que é só imaginação ou algo realmente ainda assombra as estradas? A lenda do número amaldiçoado, o telefone da morte. Você atenderia uma ligação de um número desconhecido? E se eu te dissesse que existe um número de telefone que, segundo relatos, trouxe o fim trágico para todos os seus donos? Essa é a história do 0888 888 888, um número de celular que ficou conhecido como o telefone da morte. A história surgiu na Bulgária nos anos 2000, quando se descobriu que todas as pessoas que tiveram esse número morreram de forma inesperada. O primeiro dono, um executivo de uma empresa de telefonia, faleceu repentinamente em 2001, vítima de câncer. O segundo proprietário foi assassinado a tiros. E o terceiro, teve o mesmo destino violento. Após essas coincidências macabras, a operadora responsável simplesmente baniu o número, tornando-o inacessível até hoje. Agora vem a pergunta: será que tudo isso foi apenas azar ou havia algo mais por trás dessas mortes? Algumas teorias sugerem que os assassinatos estavam ligados ao crime organizado, já que os últimos donos do número tinham envolvimento com negócios suspeitos. Outras pessoas acreditam que havia algo sobrenatural nesse telefone, como uma espécie de maldição moderna. Se você tentar ligar para 0888 888 888 hoje, vai receber uma mensagem informando que ele não está disponível. E aí, você teria coragem de atender se esse número te ligasse? A lenda do boneco Robert, o verdadeiro Annabelle. Se você acha que bonecos amaldiçoados são coisa de filme, espere até conhecer a história real do boneco Robert, um dos objetos mais assustadores do mundo. Diferente de Annabelle, que foi popularizada pelo cinema, Robert tem um histórico documentado de eventos bizarros e relatos de pessoas que sofreram consequências depois de interagir com ele. Robert pertenceu a um garoto chamado Robert Eugene Otto, que ganhou o brinquedo de uma empregada da família no começo do século XX. Mas não era um presente comum. Acredita-se que essa empregada teria práticas de voodoo e, por algum motivo, colocou algo no boneco. Pouco tempo depois, a família começou a notar coisas estranhas. O menino conversava com o boneco, e às vezes, uma voz diferente respondia. Objetos se quebravam e móveis mudavam de lugar sem explicação. Testemunhas disseram que viram o boneco se mexer sozinho. Sim. Depois da morte de Robert Eugene Otto, o boneco foi parar em um museu na Flórida, nos Estados Unidos, onde está até hoje. Mas tem um detalhe: dizem que quem tira uma foto dele sem pedir permissão sofre azar.
O museu exibe dezenas de cartas de visitantes que pedem desculpas, alegando que enfrentaram tragédias depois de ignorar essa regra. Os eventos são reais, mas o que os causou? Seria tudo uma ilusão coletiva ou algo realmente habita esse boneco? O fato é que Robert continua assustando pessoas até hoje, e muitos preferem não arriscar mexer com ele. A lenda das estátuas humanas no fundo do mar, a cidade submersa misteriosa. Imagine estar mergulhando em alto mar e, de repente, dar de cara com uma figura humana olhando para você. Só que essa figura está completamente imóvel, coberta por algas e de pedra. Essa é a história real das estátuas submersas encontradas em diversas partes do mundo, que há anos alimentam teorias sobre cidades perdidas e civilizações antigas. Diversos mergulhadores já relataram a presença de estátuas e ruínas no fundo do mar. Algumas das mais famosas são: Item Yonaguni, no Japão, estruturas gigantes submersas que alguns acreditam ser uma cidade antiga engolida pelo oceano. Item As estátuas da Baía de Guanabara, no Brasil, relatos indicam a presença de esculturas humanas no fundo das águas, gerando teorias sobre cultos esquecidos. Item O Museu Subaquático de Cancún, um local real onde artistas criaram estátuas submersas, mas que acabou dando origem a boatos de uma civilização perdida. A grande questão é, seriam essas estátuas vestígios de civilizações antigas, ou apenas formações naturais e obras humanas modernas? No caso de Yonaguni, por exemplo, pesquisadores divergem. Alguns acreditam que as estruturas são naturais, mas outros apontam cortes e padrões que sugerem a ação humana. Os oceanos ainda são um grande mistério para a humanidade, e apenas uma pequena parte já foi explorada. Se tantas histórias já surgiram do fundo do mar, será que ainda há cidades inteiras esperando para serem descobertas? A lenda do quadro amaldiçoado, The Hand Resist Him. Quadros podem ser belos, inspiradores, mas e se um deles trouxesse azar para quem o possui? Essa é a história de The Hand Resist Him, uma pintura que ficou conhecida como o quadro mais amaldiçoado da internet. Criado em 1972 pelo artista Bill Stone, o quadro mostra um menino ao lado de uma boneca assustadora, com várias mãos fantasmagóricas surgindo atrás de uma porta de vidro. A fama sombria da obra começou quando donos do quadro relataram eventos perturbadores ao seu redor. Item Pessoas que dormiam perto do quadro diziam ter pesadelos horríveis. Item Algumas testemunhas afirmaram que o menino e a boneca se moviam à noite dentro da pintura. Item Outros relataram sentir uma energia pesada no ambiente onde a obra ficava. O mais bizarro? As 3 primeiras pessoas ligadas ao quadro, o galerista que o expôs, o crítico de arte que o analisou e o primeiro comprador, morreram pouco tempo depois de terem contato com a obra. Isso só fortaleceu a crença de que o quadro carregava algum tipo de maldição. Sim. Ele foi vendido pelo eBay em 2000, depois que uma família desesperada afirmou que ele causava fenômenos estranhos em sua casa. Hoje, está guardado por um colecionador particular, e muita gente acredita que só de olhar para a pintura, já pode sentir sua influência. A ciência explica que nosso cérebro pode pregar peças, especialmente quando estamos sugestionados pelo medo. Mas e se houver algo além disso? Você teria coragem de pendurar esse quadro na parede da sua casa? A lenda da estrada que não tem fim, o caminho para lugar nenhum. Imagine pegar o carro para uma viagem e, de repente, perceber que está dirigindo há horas, mas nunca chega ao destino. Não importa o quanto você acelere ou tente voltar, a estrada parece se alongar infinitamente, como se você estivesse preso em um loop sem saída. Essa é a lenda das estradas que não tem fim, um fenômeno relatado por motoristas ao redor do mundo. Várias pessoas afirmam ter vivido essa experiência surreal, principalmente em estradas desertas durante a noite. Os relatos mais comuns incluem: Item O GPS fica desorientado, sem mostrar saída ou destino. Item O motorista percebe que passou pelos mesmos pontos várias vezes, mesmo dirigindo em linha reta. Item Sensação de estar sendo observado por algo invisível. Um dos casos mais conhecidos vem do Japão, onde motoristas dizem que certas estradas levam a lugares que não existem.
Nos Estados Unidos, há histórias de estradas que parecem desaparecer do mapa, e quem entra nelas nunca mais é visto. No Brasil, há relatos parecidos, especialmente em rodovias cercadas por mata fechada. Alguns cientistas sugerem que esses eventos podem ser causados por fadiga extrema do motorista, combinada com estradas mal iluminadas e trechos repetitivos, o que pode induzir um estado mental confuso. Outros falam sobre distorções temporais, onde as pessoas experimentam lapsos de tempo inexplicáveis. Seja um efeito psicológico ou algo realmente paranormal, o fato é que muitos motoristas continuam relatando essas experiências, e algumas estradas seguem envoltas em mistério. Você já passou por algo assim? A fronteira entre a realidade e o mistério. Então, o que podemos concluir sobre essas lendas urbanas que, aparentemente, ultrapassaram o limite da ficção e se tornaram realidade? O fato é que o mundo está cheio de mistérios inexplicáveis, e o que muitos acreditam ser apenas boatos ou teorias conspiratórias, pode na verdade ser um reflexo de eventos reais, mal interpretados ou escondidos. Muitas dessas histórias, embora assombrosas, surgem de uma necessidade humana de tentar entender o desconhecido. Fantasma que está escondido no mundo? Será que há muito mais mistérios por aí, esperando para serem descobertos? Talvez um simples passeio ou um clique na internet nos leve a uma história ainda mais macabra, mais real do que imaginamos. As lendas urbanas continuam a fascinar, a aterrorizar e a questionar a linha entre a fantasia e o que realmente aconteceu. E você, já ouviu alguma dessas lendas ou passou por uma experiência sobrenatural que não consegue explicar? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E, claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhar com os amigos, e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder mais histórias intrigantes como essa. Até a próxima, e lembre-se, o que parece ser lenda, pode ser apenas o começo da verdade.